Então, por que eu estava explicando no primeiro vídeo, quando caiu, por que 2 vezes em 1 Coríntios 12 o dom da cura vem ladeado em seguida na sequência do dom de milagres, que é o mesmo de maravilhas de fé, que é aquela pessoa que entra para a história, o herói de Hebreus 11, que você quer reencontrá-lo quando chegar na eternidade. Por quê? A pessoa que tem o dom de maravilhas vai conseguir também curar pessoas. Mas a pessoa que tem o dom de cura nem sempre tem o dom de maravilhas. Na maioria das vezes não. Porque o dom de cura ele é instantâneo, é perfeito, mas é um sinal para a salvação daquele que recebeu, para que ele creia no Evangelho. Eu dizia, se lá no Encontro do Rio, Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, na casa de qualquer pessoa, qualquer dia, qualquer hora, quando eu for, isso significa apóstolo, e me deparar com pessoas enfermas, seja o problema que for, AIDS, câncer, doença crônica de nascença, eu tenho a absoluta convicção de que aquela pessoa será curada porque é o dom, porque é um sinal para que ela creia no Evangelho. De outra forma, quando ela já é salva, vem outra explicação que está em seguida ali. Já vou falar sobre Timóteo. Antes de falar sobre Timóteo, eu quero que você entenda o porquê ainda, completando a explicação, que Paulo criteriosamente colocou o dom de cura logo em seguida do dom da fé, de maravilhas, de milagres, dos heróis da fé. Por quê? Porque cura consegue, assim como o dom de milagres, ultrapassar a linha imaginária da fé, alcançar esse portal. Essas coisas metafísicas estabelecidas na criação do mundo, veja meu vídeo DNA de Deus, veja meu vídeo DNA de Deus. É importante que você veja porque são peças que vão se encaixando. São revelações e você vai somando as ciências, as doutrinas até entender. E quem não faz isso, por vaidade, por ego, por isolamento, só fica atrasado e não entende as coisas. Vai ficar sempre refém do sistema que é metafísico. Não adianta você deixar ele no templo, porque o sistema não está lá no templo só. O sistema é metafísico, pode estar dentro do teu coração. Você está numa prisão que você mesmo criou. Como eu falei ontem. Veja, a medicina reconhece o que eu estou falando. Sim, o segredo para a cura é tratamento e fé. Por vezes, já aconteceu na história e vai acontecer sempre, experimentos entre fé e ciência. A religião cristã, a ICAR, sempre está fazendo essa cooperação, essa parceria com a medicina. Os próprios médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, todo o pessoal que trabalha na saúde, orientam seus pacientes, com exceção dos ateus e agnósticos, que são poucos, a maioria sabe a fé. O pessoal que costuma trabalhar, que tem essa área, trabalha com aptidão nessa área, o dom de curar, a área da saúde, a área medicinal, são pessoas altruístas, e por serem altruístas, quase todas são cristãs, ou cristãos católicos, ou cristãos espíritas, ou cristãos, enfim, evangélicos, protestantes. O fato é que o pessoal da área da saúde, quase que como um todo, sempre tem fé em alguma coisa. E eles mesmos recomendam seus pacientes à fé. Por isso que você vê nas denominações aquela fila de testemunhos de curas psicossomáticas das pessoas dizendo que melhoraram, que tem um exame do antes e do depois, e que o médico falou para ela que foi dela, que foi o Deus dela, que foi a igreja dela, porque os médicos já estão acostumados com o poder da fé. O tratamento e fé, pontos de contato e fé, oração e fé, oração e fé, e aquilo que a gente conhece, a oração da fé. A unção, que eu expliquei para vocês, o unguento, remédio assim como vinho e água, usado nas feridas externas. Timóteo, já no caso dele, um salvo, não foi ungido, até porque
a unção era externa e a enfermidade de Timóteo não era uma enfermidade externa, era uma enfermidade interna, no estômago. Então não faria sentido beber óleo ou colocar óleo na sua fronte. Timóteo deveria ingerir vinho e água. Já salvo, então, ele recebe o dom natural, orgânico, medicinal. Como sempre ensino sobre as interferências do Criador, ele foi aconselhado a fazer uso do medicamento e não unção ou qualquer outro tipo de ponto de contato para ativar a fé e passar a linha imaginária. No caso de Timóteo, não era um placebo o vinho, mas era sim o próprio remédio. Então, ele não precisou de ponto de contato e o conselho de Paulo não foi nesse sentido para ultrapassar a linha imaginária ou acessar os portais metafísicos nos vídeos que eu supracitei para que vocês assistam. Ouça, os curandeiros de hoje, de qualquer religião, conseguem fazer isso ou pelo diabo. Vejam as cirurgias espíritas, todo respeito a eles. Mas ali a aplicação é ou de técnicas reais medicinais, que a pessoa, por estar cega pela fé, pelo misticismo, atribui aquilo a seres que não são humanos, ou atribui aquilo a o espírito de alguém que já morreu, com os conhecimentos do morto, que não está morto, mas está em espírito presente na sala de cirurgia. Tudo isso, seja lá o que eles falam, assim como os evangélicos e católicos e todo tipo de pessoa, precisam aprender o seguinte: o Senhor só interfere em 3 formas. Pelos dons, estou ensinando agora, diretamente para a salvação e quando o seu povo é um só, errado, e quando o seu povo está unido. Então, ouça isso. Os curandeiros de hoje fazem isso ou pelo diabo, ou por eles mesmos, tecnicamente, por técnicas, por aprendizagem ou repetição, utilizando-se de hipnose. No vídeo 666, Estrela de Salomão, de Davi e Salomão, porque na verdade foi Salomão que criou, eu digo sobre os conhecimentos de Salomão. Aquele que pelo seu anel tinha domínio sobre os 70 filhos de Baal, os mesmos 72 príncipes de demônios. Esses demônios todos que deram conhecimento aos homens sobre magia, desde os tempos de Balaão, os feiticeiros antigos que transformavam varas em serpentes no Egito, ainda antes, nos dias de Nimrod e Semíramis. O poder do mal sempre esteve aqui, e esses príncipes e demônios, como dizem alguns livros, ensinaram os homens a magia, mais tarde a goétia, e entre essas coisas as artes de curar, de consultar o futuro, os mortos e curar. Então, por técnicas ou pelo diabo, por aprendizagem quando você faz o curso para poder curar, para aplicar aquela cura, seja verdadeira ou mentirosa, falsa, seja o que você estiver criando. E aí vocês sabem, as pessoas inventam muitas coisas, muitas formas. E a maioria são truques, tem sempre um pano, um lenço, um óleo, uma água, um ponto de contato. E quando são pessoas sinceras e honestas, eles fazem a cura não por aprendizagem. Os cursos de hipnose estão cheios, com mais de 70% de evangélicos. São sempre líderes religiosos que frequentam cursos de hipnose. Por que será? Você já sabe. Agora, os sinceros, eles fazem isso por repetição. Por que repetição? Observa-se
o que fez a técnica, o que sabe a técnica, e repete-se. E ao repetir, idêntico ou similarmente, você consegue ter o mesmo êxito ou um resultado parecido. Vou dar um exemplo mais claro. O admirador de Feliciano, o admirador de um curandeiro, alguém que vive disso, o Duque, o Valdemiro, que vive dessa espécie de prática, ou um médium conhecido, renomado, como João de Deus, ou alguém que vive observando como que o Benihim faz. Quando ele reproduzir, como não vai ter a técnica, não vai ter um resultado igual, mas similar. Então, utilizando-se basicamente da hipnose, que diferentemente do que muita gente pensa, é uma mensagem 100% aceita, sem crítica. Eles conseguem aliviar sintomas, amenizar as dores com paliativos, ou seja, artificialidades. Como eu falei no encontro de Capão, quem foi? Quem prestou atenção naqueles vídeos que estão lá até hoje, muita gente nunca viu. Deviam dar mais valor às coisas que a gente posta. Ou as metástases, que é a transferência de uma doença pela corrente sanguínea. O vírus continua ali, o câncer continua ali, só muda de lugar e a pessoa acha que foi curada. Sempre com doenças psicossomáticas e nunca de nascença. Eles não vão curar uma doença crônica instantaneamente. Eles não vão curar uma doença de nascença, como Jesus fez com um cego de nascença, com alguém que cheira mal há 4 dias. Não. Para entender isso, para sempre, veja as figuras abaixo. O médico, o doutor, ele tem o dom, assim como Lucas, de curar. É a área dele, é a aptidão dele. Não há divisão. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ele tem o dom na área da saúde. Ou você pensa que isso não é dom? Pessoas como eu, por exemplo, não gostam de lidar com sangue, com pus, com secreções. É necessária aptidão para isso. É um dom para isso. Agora você vê Jesus sobrenaturalmente fazendo aquilo que eu falei com o cego de nascença. Lindo e extraordinário o que ele fez. Dom de milagres, coisas extraordinárias. O maior herói da fé. O Deus em carne. O Emanuel. Agora o dom de curar. Você consegue alcançar essa linha imaginária esporadicamente. E é por isso que vem dom de milagres, desses acessos desses portais metafísicos pré-estabelecidos na criação do mundo. E depois, logo em seguida, mesmo que os homens subdividirem versículos, eu vou provar para vocês, eu vou subir aqui e vou provar de novo. Eu vou provar. Está aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, milagres. Milagres. Está vendo aqui onde é que está meu mouse? Do lado aqui. 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 Milagres. Vê isso. Milagres. Logo em seguida, Paulo faz questão de colocar dons de curar. Embaixo, ele faz a mesma coisa, só que os homens que eu tanto reclamo, com total razão, plena razão, os homens subdividiram a compilação chamada Bíblia em versículos e confundem as pessoas, mal subdividida. Operadores de milagres, que realizam, acessam, que fazem essas coisas extraordinárias. Aqui, aí subdividido em versículo 29 por 30, logo em seguida tem todos o dom de curar. Veja, em seguida, mesmo que subdividido em versículo. Por que ele fez questão de colocar os dois sempre juntos? E daí que surge a confusão daqueles que não entendem nem o que é pastor, nem o que é profeta, nem o que é apóstolo, vão entender o que é curar e maravilhas? Nunca. Aí que surge a confusão que eles não conseguem discernir. Mas você aprendeu hoje aqui, você discerne, você vai repassar esse estudo
e vai esmiuçá-lo, vai aprendê-lo e vai ensinar as pessoas para que elas saibam disso. Enquanto você está estudando, você passa o curso, a aula, imprime, distribui, está aí transcrito, baixa o vídeo, passa para as pessoas em cartão de memória, em pendrive, arquivos em nuvem, e-mail. Depois, você mesmo aprende e saberá ensinar se você tem o dom. Depois, 8º, na lista correlacionada, dom de socorros, é o mesmo que dom de prestar ajuda. Inclusive, em algumas traduções vem com esse sinônimo. Assistência social, ação social, como criou esse termo Max Weber, solidariedade, caridade, dom de socorros, como eu falei no curso de Sistematizando. Eles não entendem nada sobre dons. Nada. Eles transformaram os dons em cargos, títulos e salários, em terceiro poder, em glória, fama, status, hierarquia, clero, nicolaísmo, hegemonia. É o título de pastor, reverendo, pastora, bispo, presbítero, apóstolo, o profeta. Até o pessoal que está fora do sistema admirando o profeta David. Profeta. Não entenderam nada. O Akel, como dizia muito bem o Ivanildo, um dos responsáveis pelo trabalho EC em São Paulo, como falou muito bem o Ivanildo, quero revê-lo se possível no encontro do Rio de Janeiro, ele disse em Capão: que eu vejo você como um Fusca numa rodovia na contramão de muitas carretas. Um Fusca na contramão, de frente para muitas carretas. É duro. Mas lá está o Mesaque, o Sadraque. Lá está ele, no meio de um povo pagão. Todos se curvam, eles não. Eles têm alimentação própria. Ouça, dom dos socorros. Ninguém quer ser socorrista. Não existe título para socorrista. Existe título para pastor, para apóstolo, para profeta, para doutor em divindade, bacharel, teólogo. Mas ninguém quer ser socorrista. As freiras querem. Os espíritas querem. E é por isso que eu volto a dizer que os católicos, que os espíritas, esses, não os que frequentam Goethe, a magia, baixo espiritismo, estou falando superficial, pessoal que só vai para fazer caridade. Os espíritas, os católicos, têm um entendimento superior, mais excelente, mais nobre que os evangélicos, que os tradicionais pentecostais e protestantes. Muito mais. Vou repetir. Uma freira e um espírita querem o dom de socorrer. Pode chamar ele de socorrista, que ele gosta. Ele se sente bem, realizado, útil. Sua vida é uma vida profícua, realizada. O evangélico não. O evangélico, ele quer o dom que tem título, que tem status, que tem fama, que tem poder, que tem salário. Tá entendendo? Por isso que nós precisamos receber nossos irmãos espíritas e católicos
para que saiam desses círculos e ciclos religiosos e dessistematizem e desmistifiquem e venham para fora para trabalhar conosco aqui. Quando vem um evangélico pentecostal dá muito trabalho. Quando vem um católico espírita só ajuda. Vamos mais? Antes de explicar socorros, eu quero fazer questão de pegar a caneta aqui. Caneta. Vamos lá. Aí. Aqui. Veja isso aqui. Aqui, ó. Eu vou ter que dar um zoom aqui para vocês perceberem. Vocês estão vendo aqui apóstolos. 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 Eu não estou conseguindo selecionar ali. Vou selecionar aqui mesmo. Aqui, ó. Apóstolos. Tá aqui. Apóstolos. Veja aqui do meu lado. Vamos de novo. Apóstolos. Voltando. Apóstolos. Esse eles gostam. Aí vem. Hoje tá difícil. Hoje acontece de tudo aqui. É místico. Profetas. Profetas. Aí vem. Evangelistas. Esse eles gostam. A lista extraordinária de Efésios. Pastores e mestres. O mesmo autor, outra carta, exemplificando. Ainda bem que ele escreveu 1 Coríntios 12, que se não tivesse escrito, que seria de nós. O Áquil, então, não seria um fusca, seria uma formiga contra as carretas. Ainda bem que tem 1 Coríntios 12. Depois dessa linha aqui, ó, que vocês, não sei nem se vocês estão vendo, do 12 pula para o 28, porque nós estamos indo para 1 Coríntios 12, 28. Veja, novamente ele cita a mesma lista correlacionada. Primeiramente, preempção, apóstolos. Olha só, a primeira coisa é ir. Aquele tempo era um tempo de ide, fazer talmidim, discípulos. Em segundo lugar, profeta, sim, pregar. Dom de profecia é o maior. Que páginas para frente, 1 Coríntios 14, ele diz que dom de profecia, pregar é o maior. Depois, doutores. Peraí, doutores, mestres, professores. Eu não traduziria assim, inclusive na tradução que estou fazendo, escolheria o sinônimo diferente, que é o sinônimo docente, que é o sinônimo professor. Por quê? Porque doutor hoje na nossa cultura tem outra conotação. Isso vai apoiar e corroborar com o que eles fazem. Quando eles criam o doutorado e a logia do teísmo. Veja, preste atenção. Em Efésios 4, nós temos, depois de profetas, evangelistas, tá vendo? E pastores. Tá vendo? Aí que vem mestres. Mas, em 1 Coríntios 12, 28, ele pula de apóstolos, profetas, direto para doutores. Ele não coloca, ele não inclui, ele não insere nem pastores e nem evangelistas, de tão importantes que eles são. Agora pasme, sabe qual é a maior denominação cristã da América? E uma das maiores do mundo? Sabe qual é? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E sabe quais são os títulos mais importantes que a pessoa demora lá 20, 30 anos para chegar lá, a não ser que seja filho de alguém? A não ser que seja beneficiado pelo nepotismo?
ou poder aquisitivo, pastor e evangelista. Bem os dois que Paulo não cita em 1 Coríntios 12, 28 em diante na lista correlacionada. Gente, isso é algo. Isso é algo que desmonta todo o sistema. Eu já ensinei isso tantas vezes. E o povo quer ouvir? Não, o povo prefere a mentira. Depois, socorros. É o mesmo que dom de prestar ajuda. Vou dizer de novo: assistência social, assistencialismo, solidariedade, ação social e caridade. Caris. Aí, você está vendo os bombeiros. Gente, temos o nosso irmão Cleiton, que é o responsável pelas reuniões junto com o Sidney, em Belém do Pará. Ele é bombeiro. Aqui você vê um policial ajudando uma criança que pediu para amarrar o tênis dele. Está lá nosso irmão Ricardo, que é policial. Irmão Jader, aposentado da polícia. Irmão Valdemar, aposentado da polícia. Nossos irmãos que são guardiões, sentinelas. Você está vendo? Você serve a sociedade. Polícia e política vêm do mesmo radical, da mesma raiz, do mesmo prefixo. Zelar, cuidar das pessoas. Mas você que ainda não desmistificou acha que os dons do Espírito são do tamanho da sua cabeça. Você acha que os dons do Espírito são desse tamanho, só para 2 horas ou 1h30 de culto litúrgico, para sal andar com sal e se tornar sal pisado, insípido. Para reuniões solenes, para aquela liturgia rotineira, repetitiva. A missa é para aquilo que você pensa que são os dons. Aí, enquanto você se relaciona com os próximos, 8, 10, 12 horas trabalhando por dia, nos lugares que você vai, que é a tua vida, majoritariamente falando, aí não importa. Aí aqueles dons é para usar lá na igreja. Na igreja, é no templo que usa os dons. Ser policial, ser bombeiro e tantas outras ramificações nesse sentido, na área de socorros, pessoal que trabalha com assistência social, é dom, é presente, é capacidade. Dom significa capacidade. Capacidade, dá para entender, eu tenho que desenhar, eu estou desenhando. Bombeiros, policiais, aqui está um senhor oferecendo o seu par de chinelos, o seu par de chinelo para um morador de rua, provavelmente, que está ali descalço naquele calor escaldante. Essas pedras devem estar com mais de 30 graus. Imagina, os pés queimados. E ele se acostuma com aquele sofrimento, as muitas escolhas erradas, nasceu numa família errada ou tomou decisões erradas, foi parar num mundo desse, como a gente encontra na rua sempre que a gente sai, fazer um trabalho externo. E ele está oferecendo um par de chinelo. Tá vendo? Isso é socorro. Aí muita gente me escrevia, irmão, que eu não sei quais são os meus dons. Porque até hoje você ainda é místico. O sistema metafísico não saiu de você. Você ainda não entendeu o que vem a ser, o que é, o que vem a ser. Você não entendeu o que é o que vem a ser. Dom, dádiva, presente. Aqui está uma jovem que podia estar se preocupando com outras jovens, com sua vida de curtir e aproveitar que a vida é curta, mas ela está auxiliando uma senhora
que se for sua mãe é uma nobre atitude, se não for, mais ainda. Se preocupando com ela e ajudando ela a atravessar a rua. Isso é prestar socorros. No nosso trabalho externo, quando saímos para divulgar, que é o dom de evangelizar, você que assistiu o primeiro vídeo já entendeu, evangelizar é divulgar, é propagar. Quando saímos aqui nas reuniões em Santa Catarina todos os sábados, externamente, divulgando com panfletos, com camisas, como for. Quando a gente faz isso, é importantíssimo e imprescindível que nós tenhamos o dom de socorros. Socorrer as pessoas, abraçar as pessoas, ajudar as pessoas. Dom é para servir. Depois, nono lugar, o dom de governos, que é o mesmo que dizer dom de organização, ou dom de administração. É aquele que consegue realizar um evento, como está fazendo José e Alice, como já fizeram outras pessoas que fizeram eventos. Eu já fiz 8 encontros. E organizar um evento para mais de 100 pessoas é muito trabalho. Organizar um encontro, uma reunião, preparar um estudo, lidando com todo tipo de pessoas, temperamentos, personalidades, fases, históricos, resolve problemas a todo momento. Você tem que ter a habilidade de resolver problemas e saber tomar as melhores decisões pelo grupo. Na primeira foto agora você vê um grupo de católicos planejando uma ação social. Veja as fotos e aprenda para sempre. Olha os católicos em volta de uma mesa, numa reunião orgânica. Nem eles sabem disso. Mas os católicos que nos assistem saberão. Reunião orgânica. Estão planejando as ações sociais que farão. Tem mais evangelho ali do que qualquer lugar chamado igreja, de qualquer espaço de tempo chamado culto. Aqui no nosso encontro de Capão da Canoa, na cozinha, Márcia, nossa irmã de Itajaí, Ita de Biguaçu, as duas na cozinha, organizando quanto de alimento vai, almoço, café, janta. É um evento, atender as pessoas, lidar com as pessoas, limpeza, servir as pessoas. Tantas coisas envolvidas, dormitórios, a Terezinha, que trabalhou arduamente no encontro todo, que preparou tudo. O que é isso? Dom de organizar, governar, administrar. Aqui você vê uma pessoa liderando, um moço e 2 jovens, escutando um outro rapaz que tem a habilidade de tomar frente, decisões pelo grupo, delegar tarefas, funções, não para ser melhor, mas para servir, para ajudar. É impossível um grupo conseguir unanimidade em uma coisa sem que tenha um administrador. É impossível. É assim que o Senhor fez os seres humanos. Não tem como construir uma arca, não tem como enviar missionários, se ele não chamar um e disser assim: tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Não tem como organizar as pessoas se ele não chamar um a caminho da Síria, Damasco, e disser: por que me persegues? Você está no caminho errado. Eu estou te chamando hoje para ser o maior divulgador do Evangelho da Graça de Graça na história. Paulo. Se o isolamento estivesse certo, o desigregismo estivesse certo, então, meu caro, caríssima, Deus não teria chamado nem Pedro nem Paulo, nem ninguém. Vocês, o desigregismo, como eu falei ontem, são piores do que os do sistema. Porque o sistema não saiu de dentro de vocês, ao contrário do que vocês pensam de nós aqui. Do equilíbrio. Ainda hoje no Twitter, eu vi alguém me escrever: irmão Akio, quando você diz faça o curso de sistematizando e inicie reuniões orgânicas, isso é absolutamente contraditório. Porque ele acha que iniciar reuniões orgânicas é voltar para o sistema. Para você ver o nível das pessoas saindo de um extremo para o outro. Saíram para nada.
Eles não entendem mais nem o óbvio. Entenderam tudo que o sistema de pedras de alvenaria fala errado. Tudo que está errado eles detectam, discernem e denegam. Agora quando saem para nada. Alguém foi chamado para criticar o sistema e se isolar? Ou para no seu isolamento, quando achar e julgar necessário e tiver tempo, pensar em fazer alguma coisa ao próximo? Isso não glorifica o nome do Senhor, não glorifica o corpo não existe, porque corpo é corpo, salvo anda com salvo, trabalha com salvo. Como que eu faço parte de um corpo se eu não ando com o corpo? Então quer dizer, se você pega um grupo e escuta a opinião de todos para tomar uma decisão, você não vai deliberar nada. Quando eu faço vídeos longos, eu agrado uma parcela das pessoas. Lá vem as críticas. Seus vídeos são muito longos, irmão Akio. Faça vídeos curtos. Aí quando eu faço vídeos curtos, lá vem as críticas. Faça vídeos longos, porque você deveria ter se aprofundado mais no tema. Ficou muito superficial. Aí quando eu apareço na imagem, irmão Akio, eu não quero te ver. Eu quero ver as imagens e não você. A glória tem que ser para o Senhor. Aí quando eu não apareço nas imagens, irmão Akio, eu quero te ver. Porque ver você e os teus gestos me ajuda a compreender. Então esse é o povo sempre foi assim. Isso é desde o começo. Arão não aguentou. Arão não tinha dom, aptidão, chamamento, vocação para aguentar. Arão não tinha o dom de governo. Arão não tinha o dom de organização, administração. Quem tinha era Moisés. Quando Moisés ficou um tempo a mais no monte, Arão levou o povo ao erro. E sabe por que Deus perdoou Arão da mesma forma? Assim mesmo? Do mesmo jeito? Porque Deus, como eu estou vendo, verticalmente agora, viu o que eu estou vendo. Deus viu que Arão não tinha aptidão para cuidar daquele povo. Por isso o perdoou. Se eu, Akio, deixar de ir nas reuniões aqui, sabe o que acontece? As reuniões se dissipam, ou elas vão continuar e vão se dividir em grupos, ou elas vão se desestimular e perder qualidade. São dons, o Senhor colocou isso desde o começo do mundo. É algo óbvio. Alguém tem que tomar decisões pelo grupo. 10. Diferentemente, veja, eu só fazer um adendo. Quando você está no sistema, você tem nicolaísmo, clero, você tem uma ditadura, uma imposição, uma hegemonia para a resignação, aceitação total. Então eles impõem para você, o teu líder, teu intitulado, ele impõe para você, delibera, corta quem ele quer, exclui quem ele quer, excomunga quem ele quer, acrescenta quem ele quer, se ele é bom, se ele não é. Todo mundo tem que obedecer, sobre pena de ser rebelde. Então veja, quando você tem isso, você se machuca, descobre alguma verdade, sai do sistema fisicamente, mas o sistema metafísico está dentro de você. Porque você sai, deixa de frequentar o sistema representado fisicamente, mas o sistema metafísico dentro de você faz com que você vá para um outro extremo. E agora no outro extremo você não quer mais saber de ancião, de responsável, de compromisso, de dons. Se você, com humildade, ouvir cada ponto desses que eu falei nesse estudo, você tem que ser convencido e persuadido de que você está errado, de que o desigregismo é a pior escolha possível, porque sem dons não tem corpo. Aliás, é disso que se trata 1 Coríntios 12, que fala do corpo todo. Eu já dei um ensino aqui em Santa Catarina, está lá no nosso canal 4, onde eu expliquei
1 Coríntios 12 é lindo, leia versículo a versículo, veja meu estudo sobre isso. Os que têm menos dons devem ser os mais abraçados, admirados, para que se sintam bem. No sistema religioso eles fazem o contrário. Aquele que sabe falar, tocar um instrumento, aquele que é com tendência levítica, levita ou sacerdotal, sacerdote, esse é ovacionado, admirado, glorificado. Agora, o que é samaritano é desprezado. E o samaritano tem dom de socorro, que é o dom mais lindo que existe. É o dom que muitas mulheres têm. O trabalho externo é mais importante que o trabalho interno. Porque ele atinge o alvo do Evangelho. Ele representa o Senhor Jesus. Mas o sistema definiu e se fechou nas solenidades, como era no passado no judaísmo, e criaram-se ramificações como o farisaísmo. O farisaísmo e o essenismo representam o que eles fizeram, e hoje o protestantismo e o catolicismo representam o que eles fizeram hoje, o mesmo erro do passado. Tornaram o espaço um teatro para solenidades, aonde são mais admirados aqueles que deveriam ser menos, que é o que diz 1 Coríntios 12. E sabe o que acontece quando você faz essa acepção, esse privilegismo? Quando você dá títulos para pessoas, você divide o corpo de Cristo. Você se exalta a si mesmo, exalta pessoas, você divide o corpo de Cristo. Tiago 2 diz, se você tem anel no dedo, roupas preciosas, está num lugar diferente, superior, que você chama de altar, Tiago 2, você está dividindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1 já fala sobre isso. Tiago 1 e Tiago 2, os dois capítulos falam sobre essa acepção de pessoas. Os mais ricos separados dos mais pobres, como era aquela falsa ceia de 1 Coríntios 11. E Paulo está dizendo, vocês são todos pedacinhos do mesmo pão. Vocês são só um pão, só um corpo, só um cálice. Esta é a ceia de amor. Aí ele começa o 12 falando, vocês são um corpo. Os que têm menos dons devem ser honrados mais do que aqueles que têm mais, para que se sintam bem, porque o objetivo de vocês é a unidade. Aí ele termina dizendo, desenvolva os dons que vocês têm, mas procurando o caminho mais excelente. Aí ele vem e diz, este é o caminho mais excelente, o amor. 10º e último, depois, dom de línguas, ou variedade de idiomas. Eu falo mais língua que todos vocês. O que é que você acha que Paulo estava dizendo? Tudo na área de comunicação é dom de línguas. O pessoal da língua de sinais, de Libras, os intérpretes, os tradutores, os poliglotas e outros. É uma capacidade distinguida para pouco, gente. Pouca gente tem essa capacidade. Muita gente frequenta escolas e cursos de inglês, por exemplo, que é o grego de hoje. E quem consegue realmente falar fluentemente o inglês, mesmo depois de muitos anos de escola? Porque é uma parte do cérebro que precisa ser ativada. É uma parte específica do cérebro. Quando trabalhado desde criança, na parte da formação, aí você tem êxito. Veja, Atos 2, versículos 8 e 9, é o antídoto, já ensinei isso nos cursos, da confusão das línguas provocada, está errado ali, pelos anjos. Quando o Senhor os convocou dizendo, o Senhor convocou os anjos dizendo, eia, desçamos ali e confundamos os homens. Portanto, as línguas dos anjos são todos os idiomas dos homens, idiomas primitivos, aqueles primeiros idiomas. Agora, como o objetivo era fazer discípulos no mundo todo, nada mais inteligível
que dar a ele sobrenaturalmente a capacidade de falar em outros idiomas pelo Espírito do Criador. Simples de entender. Ao terem completado sua missão no primeiro século, veja meu vídeo, indo, já foram, veio a apostasia que perdura até hoje. De 100 depois de Cristo até hoje nós estamos na apostasia. Falsos mestres ensinam falsamente. Falsos profetas falam falsamente. Pregam falsamente. Não é evidência. Não são idiomas angelicais, glossolalia. Sabe por quê? Porque a língua dos anjos são todas as línguas dos homens. 1 Coríntios 3, língua dos homens e dos anjos. A língua dos anjos são todos os idiomas dos homens, os primitivos. Os idiomas primitivos. Os homens evoluíram e criaram dialetos. Ao terem completado sua missão no primeiro século, veio a apostasia que perdura até hoje. Por conta da apostasia que perdura até hoje, e agora, na fase laodiceana, ainda pior, mais deteriorado ainda. Então nós temos uma igreja, uma eclésia desunida, que perde-se o tempo, o propósito e as condições necessárias para esse tipo de interferência. Por isso que você não vê mais ninguém tomado pelo Espírito do Senhor falar em um idioma inteligivelmente, fluentemente, com propósito. Veja as fotos abaixo e aprenda para sempre. Tá vendo aí? Inglês, espanhol, francês e alemão. Tá vendo a professora, dom de docente, os alunos e uma co-professora, dom de línguas, dom de idiomas, dom de libras. Língua, sinais, libras. Aqui o Michel Temer agora estava no Japão e ali está o intérprete. O que é isso afinal? Dom de línguas. Mas poder falar sem ter feito um curso ou sem ter nascido num país que fala aquele idioma naturalmente e falar isso sobrenaturalmente pelo Espírito, só como eu falei, naquele tempo com propósito. Não é que existe cessacionalismo, não cessou, mas é que se perdeu o propósito. Isso pode voltar a acontecer na grande tribulação, quando a igreja for uma e voltar a ter um propósito. Aí pode voltar a acontecer que as pessoas falem, mas naquele tempo tinha um propósito. Joel 2:28, cumpriu-se uma profecia com um propósito, para que eles pudessem, com antídoto, falar ao mundo o Evangelho no idioma de cada pessoa, já que o objetivo é fazer discípulos em todas as nações. Termino da mesma forma que iniciei. Dom, presente, dádiva, vocação, aptidão. Me entendeu ainda? Dom significa presente, dádiva, vocação, aptidão. Descubra os seus dons e desenvolva. Toda sexta eu entrevisto os responsáveis e colaboradores, mas hoje, por conta desses travamentos, do estudo que foi mais longo do que parecia ser, já quase meia-noite, e amanhã tem que estar preparado para um dia todo de trabalho externo em Governador Celso Ramos. Por esta razão, eu vou encerrar aqui, só cumprimentando os que estão no chat agora. Acabei de explicar ao Danilo, é só escutar tudo o que eu falei ou a transcrição, tudo isso que eu falei está transcrito. E se não entendeu ainda, tem vários vídeos sobre isso no curso Desmistificando. No curso Dessistematizando, eu explico versículo a versículo
aqui não é hoje um programa sobre línguas. Mas mesmo assim, agora no 10º, eu acabei de explicar sobre idiomas. Labacheia não é idioma. Douglas, falando de seus dons,